Oi pessoal, desejo que sejam todas e todos muito bem. Meu nome é Adriano Nereu, sou psicólogo e hipnoterapeuta do Centro de Inteligência Emocional. E estou aqui para dar sequência a uma série de 3 vídeos sobre ansiedade que montei para vocês. Como tratar a ansiedade passo a passo. No primeiro vídeo, nós entendemos um pouco sobre o conceito de ansiedade. E para isso nós fizemos uma analogia com a resposta de luta ou fuga presente desde as eras mais remotas. No segundo vídeo, nós conversamos um pouco sobre os transtornos de ansiedade. E nós citamos alguns exemplos de transtorno de ansiedade. E enfatizamos a crise de ansiedade, a crise de pânico. No vídeo de hoje, nós vamos entender como é feito o tratamento dos transtornos de ansiedade. É importante destacar que nós não temos aqui a pretensão de substituir o diagnóstico feito por nenhum outro profissional da saúde, mas sim te ajudar a entender como funciona o processo de identificação e de tratamento dos transtornos de ansiedade, sendo que essa abordagem pode variar de acordo com os vários outros profissionais da saúde habilitados para tratar do assunto. Bem, se você concluiu que possui vários destes sintomas do transtorno de ansiedade e se sente incomodado, e ainda não conseguiu se libertar desse incômodo, eu te sugiro procurar por um acompanhamento de um profissional da saúde habilitado para te ajudar neste assunto. E para que você entenda, eu vou te mostrar os 3 passos para o tratamento dos transtornos de ansiedade. Você vai entender que não estaremos presos a rótulos, mas sim partiremos de uma análise existencial. O primeiro passo é o diagnóstico. Se você tem transtorno de ansiedade, é importante entender que existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Transtorno de pânico, que pode gerar uma agorafobia, que é quando a pessoa tem medo de permanecer em espaços públicos abertos. Tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Existe ainda o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Outras fobias específicas, como a claustrofobia, que é o medo de permanecer em espaços fechados. Temos ainda o transtorno de estresse pós-traumático, que é um distúrbio de ansiedade que se manifesta em decorrência do indivíduo portador ter sofrido experiências de atos violentos ou de situações traumáticas. Se você procurou um psiquiatra, possivelmente ele vai te diagnosticar dentro de um destes tipos de transtorno de ansiedade. No caso do Centro de Inteligência Emocional, por mais que a gente não desconsidere o diagnóstico feito pelo psiquiatra, muito pelo contrário, nós vamos inclusive usar esse diagnóstico para o tratamento, mas o nosso foco inicial estará baseado numa análise existencial, por meio da qual iremos construir junto com o nosso cliente um entendimento do que ele está sentindo. Como isso está interferindo no dia a dia? Como isso está interferindo na sensação de bem-estar? Então, por meio do diagnóstico, iremos fazer um entendimento do que está acontecendo. O segundo passo é identificar a intensidade desse transtorno de ansiedade, que pode ser leve, moderado ou grave. Mais uma vez eu repito, se você já passou por um médico psiquiatra, muitas vezes você já tem um diagnóstico de acordo com a intensidade da sua ansiedade. É o que vai fazer este médico, inclusive, te receitar uma medicação. No nosso caso, no Centro de Inteligência Emocional, nós precisamos entender qual é o impacto deste sofrimento. É leve, moderado, grave? Quanto isso interfere no seu dia a dia? Há quanto tempo você está sentindo este incômodo? Há 3 meses? Há 1 ano? Há 5 anos? E o quanto este sintoma é resistente? Ou seja, você já tentou outras formas de se libertar deste incômodo e ainda não conseguiu? Mais uma vez, por meio da análise existencial, por meio de uma construção entre o profissional e o cliente, nós vamos entender essa intensidade, definindo se é uma intensidade leve, moderada
ou grave. O terceiro passo é o tratamento, que pode ser com remédio, sem remédio, ou pode juntar as duas coisas. O tratamento com remédio é o tratamento do psiquiatra. Geralmente, se você já vem ao Centro de Inteligência Emocional após uma consulta com o psiquiatra e já está fazendo uso de uma medicação, cabe a nós, psicólogos, te orientar a seguir este tratamento e te acompanhar, independentemente se nós identificamos que a intensidade do seu transtorno de ansiedade é leve, moderado ou grave. Se você ainda não passou por um psiquiatra, nós vamos no passo 2 identificar a intensidade da sua ansiedade junto com você. Se concluirmos que está leve ou moderada, podemos iniciar o tratamento sem medicação, sem um encaminhamento para a psiquiatria. Mas se a intensidade é grave, nós vamos te encaminhar para a psiquiatria, para que trabalhemos em conjunto. No caso do tratamento com a medicação, o psiquiatra vai geralmente te receitar 2 tipos de remédio. Volto a dizer que é uma atribuição do psiquiatra, que é o profissional habilitado para receitar remédios. O psiquiatra pode receitar um remédio de curto prazo, de alívio, de rápida absorção, que são os benzodiazepínicos, como o Rivotril, o Alprazolam, o Diazepam. São medicações que você irá usar quando estiver com uma crise de ansiedade, como forma de aliviar os sintomas, mas não para tratamento, mas sim um paliativo. O psiquiatra vai receitar também os remédios de longo prazo, que demoram de 7 a 21 dias para começar a fazer efeito, sendo que estes prazos podem variar de organismo para organismo, que são os antidepressivos, que destacamos a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, que são os ISRS, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, o psiquiatra, por meio desses 2 tipos de medicamentos, vai buscar te auxiliar na estabilização do seu transtorno de ansiedade. No caso de nós psicólogos, por exemplo, no Centro de Inteligência Emocional, nós vamos agir inicialmente para tirar você do piloto automático. Você precisa tirar os seus pensamentos do automático, pegar as rédeas da vida e entender o que está acontecendo. Você precisa saber quem é você, para onde você está indo e o que te faz feliz. Nós precisamos também de um engajamento por parte do cliente. Você precisa ter a clareza que é você que vai resolver o seu problema. O psicólogo vai apenas te apoiar, te dar um suporte, te ajudar a encontrar um direcionamento, mas é você que precisa se posicionar e agir. E para que nós consigamos fazer isso da melhor maneira, nós utilizamos técnicas de hipnose e o processo de psicoterapia. Tudo isso no objetivo de fazer uma ressignificação de suas emoções e de seus sentimentos, de fazer com que este transtorno de ansiedade possa ser ressignificado e deixe de te incomodar, deixe de ser negativo na sua vida e te potencialize para que você gradativamente vá se tornando a melhor versão de si mesmo. Bem, pessoal, desejo ter conseguido contribuir com o entendimento de como funciona o processo de identificação e tratamento da ansiedade. Preciso reforçar que esta série de vídeos não tem por objetivo substituir o diagnóstico de nenhum outro profissional da saúde, mas sim te ajudar a perceber que os transtornos de ansiedade têm sim tratamento, que podem minimizar ou até mesmo eliminar alguns sintomas que trazem muito incômodo para o nosso dia a dia. Fiquem bem!